Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. O evangelho de hoje é um pouco extenso, né? Mas é um evangelho assim que é de muita dificuldade, né, para a gente viver essa palavra. Mas é o que Deus nos dá para que a gente possa viver uma vida digna com nossos irmãos, com as pessoas, né? Com o nosso próximo. E esse evangelho está em Mateus, capítulo 18, versículo 21, e depois lá no 19, versículo 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livra ao Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai. Meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoardes o seu irmão de todo o seu coração. Após esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, né, meus irmãos, ele nos é um puxão de orelha, né, para cada um de nós, que devemos dar o perdão, né, perdoar aqueles que nos ofendem, ser exemplo de perdão, né, para as pessoas que nos magoam, que nos deixa
às vezes, em situações difíceis, né? Devemos sempre dar o perdão. Não é fácil perdoar, não é fácil. E não é assim perdoar e deixar para lá. É perdoar de coração, como diz aqui no final, né? Assim, aqui no versículo 36. Assim que o vosso Pai vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. E é isso que Jesus vem nos dizer, né? Nessa palavra, que precisamos mesmo perdoar. Porque quantas vezes, né, a gente perdoa, mas é um perdão que é da boca para fora. E tem pessoas que é muito difícil, tem muitas dificuldades de perdoar, muita dificuldade. A gente tem, assim, às vezes até na nossa família, pessoas que é muito difícil. Eu perdoo, mas não perdoo de coração, porque passa um tempo, o ressentimento, a mágoa vem assim, ainda no coração, vem trazendo aquelas situações que ficou lá, marcada, que ficou registrada lá no coração. Assim como a parábola, né, que o Senhor conta desse servo, né? O primeiro, ele perdoou e se não perdoasse, o que iria acontecer? Como ele não tinha com o que pagar, o seu senhor ordenou que vendesse ele e sua mulher e seus filhos. Olha que situação, né? E todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se diante dele e suplicou-lhe: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. E é isso, né, meus irmãos? Esse primeiro que perdoou. O Senhor perdoou a dívida. O Senhor nos perdoa. Se nós pedimos de coração o perdão, o Senhor perdoa aqueles que precisam lavar a alma e o coração. E já o segundo, ele apenas saiu dali e encontrou um dos seus companheiros. Ele encontrou um companheiro de serviço que devia 100 denários. Ele agarrou e queria sufocá-lo. O Senhor, ele tem piedade de nós. O Senhor tem misericórdia de cada um dos seus filhos. Não como esse outro que quis estrangulá-lo. Então, que exemplo de vida, né? Esse primeiro servo. Esse segundo que já não quis saber. Jesus, ele foi preso. Jesus foi condenado por cada um de nós, pelos nossos pecados. Porque ele pagou o preço na cruz por nossos pecados. Ele derramou todo o teu sangue numa cruz. E quantos, né, meus irmãos e minhas irmãs, que preferem a violência, preferem levá-lo numa prisão, porque a falta de perdão é muito grande. Quantos que não têm como pagar as suas dívidas? Quantos? Principalmente numa época que estamos vivendo. Não, vou dar um prazo, vou dar um tempo para que você consiga, né? Mas não é dessa forma, né?
Quantas situações, meus irmãos, que a gente vê nesse mundo tão cruel, esse mundo que o Senhor nos fez para a gente viver com tanto amor, com alegria. Mas é um mundo que também é muito cruel. A vida humana na terra é difícil. Por isso, o Senhor, Ele vem ao nosso auxílio, ao nosso encontro, a todo momento. E se nós não perdoamos de coração aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos ofendeu, nós não vamos alcançar o reino do céu. Nós não vamos alcançar. Por isso que Jesus, Ele vem sempre ao nosso auxílio. E nós precisamos sempre estar com Ele. Rezar sempre, pedir sempre que Ele venha trazer no nosso coração a graça do perdão. Que não caímos na tentação de viver uma vida devasta, uma vida de mágoa, de ressentimento, de rancor contra aqueles que nos ofendem. Que o Senhor os abençoe, os proteja e que os dê uma quinta-feira. Essa quinta-feira cheia de paz, de harmonia, de alegria. E vamos assim, a cada momento, refletir essa palavra de hoje, que é muito importante para todos nós. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que a luz divina esteja com cada um. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.